pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula e hoje estudaremos os termos acessórios da oração. O que são termos acessórios da oração? São os termos que desempenham na oração uma função secundária. Vamos lá, vamos trazer para o nosso dia a dia. Quando nós vamos sair para algum lugar, então nós colocamos primeiro o quê? A roupa, né? E depois o sapato, por quê? Porque nós consideramos isso importante, fundamental, essencial. Ninguém pode sair por aí sem roupa, sem sapato. Mas depois eu começo a colocar o quê? Os acessórios, relógio, pulseira, brincos e aí por diante. Então observem só, primeiro eu coloco o que é essencial, depois aí os acessórios. O mesmo se dá com os termos acessórios da oração. Eles têm uma função secundária. Agora é o seguinte, mesmo sendo dispensáveis, os termos acessórios são importantes para a compreensão do enunciado. Por quê? Porque eles acrescentam novas informações. E ao acrescentar novas informações, esses termos caracterizam o ser, determinam os substantivos e exprimem circunstâncias. Estes aqui, ó, são os termos acessórios da oração. São três: adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. Vamos conhecer cada um deles. Vamos conhecer primeiro o adjunto adnominal. Adjunto adnominal acompanha o substantivo, caracterizando-o ou determinando-o. E ele pode ser representado por adjetivos ou locuções adjetivas, artigos, numerais e pronomes adjetivos. Eu coloquei aqui alguns exemplos, vejam só. Coloquei aqui o primeiro exemplo é com adjunto adnominal sendo representado por adjetivo e ou locução adjetiva. Vejam só, coloquei aqui, ó, fogos de artifícios iluminaram a praia principal. Onde está o adjunto adnominal aí? Olha só, neste caso aqui, ele deve ser representado por um adjetivo e ou por uma locução adjetiva. Olha só, fogos de artifícios. O adjunto adnominal serve para acompanhar o substantivo, determinando-o ou caracterizando-o. Temos aqui o nome, ó, um substantivo, fogos. Então, qual é o termo aqui que está acompanhando este substantivo? Ó, de artifícios. Então, temos aqui, ó, uma locução adjetiva de artifícios que está acompanhando o substantivo fogos. Iluminaram a praia principal. Eu tenho outro substantivo aqui, ó, praia. Qual é o adjunto adnominal que está acompanhando este substantivo? Principal, que é um adjetivo. Então, nós temos aqui, ó, um adjunto adnominal, um adjunto adnominal. Só que sendo representados por locução adjetiva e por adjetivo. Agora vamos ver um exemplo com adjunto adnominal sendo representado por um artigo. Ó, os fogos iluminaram a praia. Vejam só, eu tenho aqui fogos novamente como substantivo. Qual é a palavra que está acompanhando fogos, que é o substantivo? Determinando, no caso aqui, determinando porque é artigo. Qual é? Os. Os é o adjunto adnominal que está acompanhando o substantivo fogos. E temos aqui também o artigo a. O artigo definido a que está acompanhando praia. Então temos aqui um adjunto adnominal a e um adjunto adnominal os, sendo representados por artigos. Agora de adjunto adnominal sendo representado por numeral. Ó, fogos de artifícios iluminaram as duas praias principais. Vejam só, temos aqui o numeral duas,
que está acompanhando o substantivo praias. Portanto, se está acompanhando o substantivo praia, é o adjunto adnominal. E agora temos aqui um exemplo com adjunto adnominal sendo representado por pronomes adjetivos. Só para lembrar, pronomes adjetivos são aqueles que acompanham o substantivo. Aqui, ó, aqueles fogos iluminaram a praia. Qual é o pronome adjetivo aqui? Aqueles, que está acompanhando o substantivo fogos. Portanto, aqueles é um adjunto adnominal. Eu coloco AA para dizer que é adjunto adnominal. Então, tem pessoas que têm dificuldade em distinguir, em diferenciar o adjunto adnominal do complemento nominal. A gente viu na aula anterior que o complemento nominal completa o sentido do nome, né, por meio de preposição. Mas acontece que, em alguns casos, o adjunto adnominal também aparece com a preposiçãozinha. E agora, como diferenciar? Vejam só, olha só, vejam só aqui. Se o termo expressar ideia de agente, ou seja, de quem pratica algo, agente da ação, trata-se de adjunto adnominal. Se o termo expressar a ideia de agente da ação, trata-se de adjunto adnominal. Olha aqui no exemplo, ó. A visita dos pais deixou os filhos felizes. Olha só, eu destaquei aqui dos pais como adjunto adnominal. Por quê? Porque está expressando a ideia de quê? De agente. Quem foi que visitou? Os pais. Então, ele é agente de uma ação. Por isso que aqui é um adjunto adnominal. Agora, se o termo expressar a ideia de alvo, de destino dessa ação, ele é complemento nominal. Olha aqui no exemplo, ó, olha só a diferença. A visita aos pais. Aos pais aqui é o que? É o alvo, é o destino. Então, é complemento nominal. Vamos conhecer agora o outro termo acessório, que é o adjunto adverbial. O adjunto adverbial é o termo que exprime circunstância, pode ser de tempo, de modo, de lugar, etc. Em outras palavras, é o termo que modifica o verbo, o sentido do verbo, principalmente do verbo, mas também pode modificar o sentido do adjetivo e do advérbio. Observem que, quando nós estudamos as classes gramaticais, nós vimos que o advérbio é a classe gramatical que exprime circunstâncias. Agora, como nós estamos em sintaxe, nós estudamos a função das palavras. E a função do adjunto adverbial é justamente essa, de exprimir circunstâncias. Por isso que ele é representado por advérbio ou locução adverbial. Daí eu coloquei aqui, ó, 3 exemplos, vejam só. Temos aqui, minha mãe entrou subitamente na sala. Temos aqui um verbo e temos aqui, eu grifei, subitamente e na sala. Subitamente está modificando o sentido desse verbo aqui, entrou subitamente na sala. O termo subitamente e na sala são adjuntos adverbiais. Só que subitamente é um adjunto adverbial de modo. Foi o modo como a mãe entrou na sala. E na sala é o adjunto adverbial de lugar, porque exprime circunstância de lugar. Na segunda frase, ó, Maria fala muito alto. Eu coloquei aqui, ó, muito. Muito é um adjunto adverbial de quê? De intensidade. E está modificando o sentido de quê? Do adjetivo alto. Muito alto. Está intensificando o adjetivo. E no terceiro exemplo, ó, João canta muito bem. Também nós temos aqui muito, que é um adjunto adverbial de intensidade, porque está intensificando o advérbio bem. Então, muito bem, ele está modificando o sentido do advérbio. O adjunto adverbial exprime todas as circunstâncias do advérbio e ainda outras.
Coloquei aqui algumas circunstâncias para que possamos observar nos exemplos. Vejam só. Adjunto adverbial expressando circunstância de tempo. Observem, ó. Naquele ano trabalhei 12 horas por dia. Então, naquele ano, exprimindo aqui circunstância de tempo, e 12 horas por dia também expressando circunstância de tempo. Então, são adjuntos adverbiais. Agora, adjunto adverbial de modo. Falou rapidamente sobre o livro. Então, rapidamente aqui está expressando, é adjunto adverbial expressando circunstância de modo. De lugar. Pedro dormiu na sala. Na sala é o adjunto adverbial de lugar. De afirmação. Com certeza ele virá. Com certeza, adjunto adverbial de afirmação. De negação agora. Não aceitei a proposta. Ou não aqui, adjunto adverbial de negação. De dúvida. Talvez ele seja perdoado. Destaquei talvez como adjunto adverbial de dúvida, que exprime a ideia de dúvida. De intensidade. Estou muito feliz por você. Ó, muito, adjunto adverbial de intensidade. De meio. Quando criança, viajava de trem. Ó, o meio com o qual eu viajava, de trem. Adjunto adverbial de meio. De instrumento. Cortou o papel com tesoura. O instrumento utilizado aqui para cortar o papel, com tesoura. De companhia. Foi ao cinema com a namorada. Adjunto adverbial de companhia. De causa. A moça chorava de alegria. A causa do choro é alegria, de alegria. Adjunto adverbial de causa. E de assunto. Falou sobre política. Adjunto adverbial de assunto. Vamos agora para o último termo da oração, termo acessório da oração, que é o aposto. O aposto é um termo que retoma outro termo da oração com o objetivo de explicar, ampliar, desenvolver ou resumir esse termo. Ele se refere a substantivos, mas também pode se referir a outros termos nominais. E possui o mesmo valor sintático do termo a que se refere. Vamos observar aqui nos exemplos, ó. O primeiro aqui. Mário de Andrade, poeta modernista, era um pesquisador de nossa cultura. Ó, destaquei aqui o aposto que está dando informações sobre o sujeito. O aposto aqui está no sujeito e está dando uma informação sobre o sujeito aqui, Mário de Andrade, que está sendo representado pelo substantivo aqui, ó. Mário de Andrade, substantivo próprio. Minha amiga Júlia é muito divertida. Minha amiga Júlia é muito divertida. Ó, temos aqui o aposto Júlia. Vejam só, como o aposto costuma ser destacado por pausas, então geralmente na escrita ele é separado por vírgulas, dois pontos ou travessão. Só que há casos que isso não ocorre, em que isso não ocorre. Como nesse exemplo aqui, ó. Não ocorreu uma pausa aqui. Minha amiga Júlia é muito divertida, mas temos um aposto aqui. Por quê? Porque está especificando a amiga, ó, com nome próprio, com substantivo próprio. Terceiro exemplo. Músicas, livros, roupas, fotos, tudo lembrava seu filho. Ó, tudo aqui é o aposto, por quê? Porque ele está resumindo os itens aqui do sujeito. Ele resumiu uma única palavra. E o último exemplo, trouxemos seu material escolar. Lápis, caderno, livro e borracha. Ó, o aposto aqui, além de estar, né, posterior a dois pontos, ele está enumerando o material. Bem, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula e na próxima aula estudaremos o vocativo. Até lá!